Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal. E mostrando que não fazem parte da vida de qualquer pessoa, hoje a gente tem aqui uma listinha com nomes incrivelmente bem-sucedidos, mas que nem sempre o talento deles foi reconhecido. Nem sempre tudo vai acontecer no tempo e na hora que a gente quer, mas às vezes quando uma porta se fecha, tem uma outra muito melhor esperando para ser aberta. Já deixa o like aí no vídeo para não esquecer na hora de sair, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, e vamos lá porque hoje tem bastante história inspiradora pra gente conferir por aqui. Aqui no canal a gente já falou sobre a Beyoncé inúmeras vezes, já tivemos até uma pequena série para tentar contar a trajetória dela, mas é óbvio que nenhum filme de 5 horas ia ser capaz de condensar todos os passos que ela deu ao longo de 38 anos de vida. Um deles que acabou ficando de fora e que talvez nem todo mundo aí saiba é que foi por isso aqui que o Destiny's Child quase não acabou antes mesmo de começar. Como a maioria aí já deve ter conhecimento, o pai da Beyoncé foi o grande mentor do grupo em seus primeiros passos, ele realmente acreditou no potencial das meninas, largou o emprego que tinha como vendedor de equipamentos médicos para se dedicar em tempo integral a elas, e tudo parecia que tinha dado muito certo quando em 1995 veio o contrato com a Elektra Records. O nome dessa gravadora talvez não seja familiar para muitos por aqui, mas nos anos 90 ela era casa de nomes como AC/DC e En Vogue, e desde 2018, quando ela retomou as suas atividades, ela tem tido bons resultados com artistas como 21 Pilots e mais atualmente ainda com a revelação australiana Tones and I, que há meses está aí bombando no mundo todo com o hit Dance Monkey. Na época o Destiny's Child se chamava apenas Destiny e era formado por Beyoncé, Kelly Rowland, LeToya Luckett e Latavia Robinson. Essa história está melhor detalhada em um outro vídeo aqui do canal, e o que parecia ser o início de um sonho, deu tudo errado quando elas foram demitidas da Elektra apenas 3 meses após serem contratadas. Apesar do voto de confiança inicial, a gravadora considerou o grupo muito jovem e pouco desenvolvido, o que mostra aí como as coisas mudam com o passar do tempo, né? Já que ali no início dos anos 2000 mesmo, quanto mais jovem você fosse, mais chances você tinha. E bom, após a demissão, o pai da Beyoncé voltou ao antigo trabalho que ele tinha, toda a família passou ali por um período bem difícil financeiramente, mas eis que ainda naquele mesmo ano a Columbia Records acreditou nelas e fechou o contrato que mudou ali a vida de todo mundo. Ao todo, Destiny's Child vendeu mais de 60 milhões de cópias mundialmente, e curiosamente, à medida com que o grupo ia crescendo, a Elektra ia caindo até fechar as portas em 2004, e como eu disse, só retomar as atividades recentemente com o apoio do grupo Warner. Nunca dá pra gente contar com esses ICs da vida. Mas será que teria sido a mesma coisa caso as meninas tivessem embarcado em um navio que estava prestes a afundar? Talvez o sucesso delas tivesse dado um up ali na empresa, ou talvez elas nunca tivessem recebido um investimento tão bom quanto a Columbia disponibilizou para a produção de álbuns, clipes e etc. Nesse caso, foi uma demissão muito bem-vinda. Bruno Mars é hoje em dia um dos cantores mais queridos e bem-sucedidos da atualidade. Antes dele estrear como cantor, ele teve que ralar bastante como compositor para outros artistas, como a gente bem já falou por aqui, mas até ali ele também já tinha levado umas boas rasteiras. Sem dúvidas, o sonho de muita gente que um dia aspirou uma carreira musical, em 2004, quando ele tinha apenas 18 aninhos, Bruno assinou seu primeiro contrato com a lendária Motown Records para o lançamento do seu álbum de estreia. Apesar da Motown ter fechado em 2005, logo em seguida ela foi comprada pela Universal Music, formando ali na época a Universal Motown, e foi nessa troca de gerência que o Bruno foi demitido, sem nunca ter lançado nenhum singlezinho pela gravadora. Após ser dispensado, o Bruno ainda abordou o empresário do will.i.am na época para ver se conseguia alguma coisa, mas também foi recusado por ele. Porém, os contatos feitos nesse período não foram totalmente inúteis, pois foi ali onde ele conheceu o produtor Philip Lawrence, com quem ele trabalha até hoje. Ao lado de Philip, Bruno montou a turma com quem ele produz todas as músicas dele e que acompanha ele em turnê também. Como o Philip já conhecia um pouco mais de pessoas da indústria, acabou fazendo a ponte do Bruno com a Atlantic Records, gravadora onde ele se encontra até hoje e por onde ele vendeu mais de 26 milhões de álbuns e mais de 200 milhões de singles. O deboche de Lily Allen foi um dos principais trunfos para ela se tornar uma das cantoras mais reconhecidas do Reino Unido, mas também foi uma das razões que quase custou toda a carreira dela. Ser filha do apresentador Keith Allen já era algo que deixava muita gente com o pé atrás com ela, tipo, será que essa daí é só mais uma patricinha querendo cantar e tal? Mas segundo o próprio empresário dela na época, o também apresentador e radialista britânico George Lamb, o comportamento dela era o que mais pesava na hora de conseguir algo para ela. Lily já havia sido rejeitada por várias gravadoras, até que em 2002 ela conseguiu seu primeiro contrato com a London Records, mesma casa de gigantes como Rolling Stones, Sugar Babies, Ace of Base e All Saints,
mas o interesse por ela foi perdido assim que ela mostrou as suas primeiras músicas para os diretores da gravadora. O folk que ela queria lançar na época não era algo que eles achavam que ia dar certo, e foram mais outros 3 anos até ela achar uma nova casa, dessa vez na Regal Records. Detalhe que ela não entrou na gravadora como prioridade, na época a Regal tinha o Coldplay e o Gorillaz pronto para lançar novos álbuns, e o investimento que ela recebeu para fazer tudo no primeiro disco dela foi de 25 mil libras, o que pode parecer muito para alguns, porém mal paga uma reunião com algum produtor elite, imagina quando coloca clipe, photoshoot e tudo mais. Mas assim, pra ela até que tava bom, no fim das contas eu acho que ela só queria alguém que distribuísse o CD dela mesmo, mas de pouquinho em pouquinho ela foi chamando a atenção da mídia, aparecendo em uma lista ou outra de aposta, e a gravadora atenta como nunca, abriu o bolso e falou algo como ok, vamos fazer isso aqui direito. Em julho de 2006, Lily Allen lançava Smile como seu primeiro single, que foi direto para o primeiro lugar das paradas, e quando no mesmo mês o seu álbum de estreia foi lançado, foram mais de 1 milhão de cópias vendidas, apenas no Reino Unido. Ainda vivíamos a primeira metade do ano de 2008, quando de repente o mundo conheceu o hit Just Dance. Com a participação de Colby O'Donis e Akon, a canção teve um ótimo desempenho nas paradas mundo afora, mas o êxito não foi por conta de nenhum dos dois. A chave do sucesso estava na voz principal da música, que viria a se tornar uma das mais fortes da indústria fonográfica nos anos seguintes. Estamos falando de Stephanie Joanne Angelina Germanotta, melhor conhecida apenas como Lady Gaga. Era a música certa, na hora certa, mas que poderia ter chegado um pouquinho antes caso L.A. Reid não tivesse dispensado ela da Def Jam 2 anos antes. No entrevista de 2011, quando a Gaga estava no pico da carreira dela, o empresário deu entrevista relembrando o fatídico momento em que ele demitiu uma das maiores estrelas da música que a gente conhece. Lembro-me que ela esteve no meu escritório e fez uma apresentação com piano. Ela usava botas com saltos enormes. Quando ela terminou, eu disse: "Você é um artista incrível, uma verdadeira estrela e vai mudar a música." Então, eu contratei ela. Seu nome era Lady Gaga. Alguns meses depois, eu recebi algumas demos dela e o trabalho poderia estar progredindo, mas eu estava em um dia ruim. Estou lhe dizendo, eu estava em um dia péssimo. E eu disse: "Quer saber? Não gostei dos resultados. Vou deixar ela ter a liberdade de fazer a sua carreira em outro lugar. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida", explicou L.A. Reid ao Access Hollywood. A Gaga permaneceu poucos meses na Def Jam e parte desse capítulo da vida dela é retratado no clipe de Marry the Night, mais especificamente quando um ano depois ela conseguiu um contrato com a Interscope. Em 2010, Christina Perri trabalhava como garçonete em um restaurante em Los Angeles, quando do dia pra noite, literalmente, a sua vida tomou um outro rumo quando 1 minuto e meio de Jar of Hearts tocou no programa So You Think You Can Dance. Nem empresário ela tinha na época, a música chegou no coreógrafo do programa após ele encontrar aleatoriamente no YouTube, e poucos minutos após o programa ir ao ar, lá estava a música em primeiro lugar no iTunes americano, vendendo ao longo da semana mais de 100 mil cópias. Após o sucesso de Jar of Hearts, Christina acabou assinando com a Atlantic Records, mas não sem antes ser rejeitada não por uma, não por duas, não por 3, mas por 7 gravadoras previamente. Esse é um caso relativamente similar com o do Ed Sheeran, que antes de assinar com a Asylum Records, ele conta que bateu na porta de todas as gravadoras possíveis do Reino Unido, e nenhuma delas acreditou no potencial dele como cantor. Apesar de qualquer coisa que ele lance atualmente vire logo de cara um hit chiclete, não à toa que ele é atualmente o 4º artista mais escutado do Spotify, com mais de 55 milhões de ouvintes mensais, no início era tudo sobre imagem para as gravadoras. O Ed já falou que por mais de uma vez ouviu que seria difícil fazer um marketing para ele por ele ser ruivo e acima do peso. E uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar é que ok, que no pop a gente sabe que isso é o que mais acontece, mas até no indie, que era onde ele mais se encaixava ali na época do primeiro EP, quase todo vocalista de banda desse gênero no UK, de Arctic Monkeys, a The 1975, a Kaiser Chiefs e vai aí contando, todos eles têm uma certa pinta de galã, né? É justo dizer que esses executivos que recusaram ele se preocuparam tanto com o marketing que acabaram esquecendo do principal. O ano era 1981, quando a agência Media Sound enviou para o presidente de uma gravadora chamada Millennium Records uma fita cassete com 4 músicas de uma de suas artistas, na esperança que ele gostasse e topasse contratar ela. Gentilmente, Jim Lennon respondeu ao pedido, falando que as músicas eram legais, mas que não sentia que ela estava preparada artisticamente e que não sentia consistência no material. Agradeceu, mas dispensou. A Millennium Records teve um período muito curto de atividades, sendo fundada em 1976 e fechando as portas em 1983. Em 1983, a artista que ele havia rejeitado lançou seu álbum de estreia, vendeu 10 milhões de cópias
e posteriormente ficou conhecida como a rainha do pop. Apesar da gravadora fundada por ele ter rendido mais prejuízo do que lucro, em 1987 o Jimmy assinou o maior projeto de sua carreira ao produzir a trilha sonora do filme Dirty Dance. Já Madonna, digamos que ela não ficou na pior, já que poucos meses depois ela iniciou a sua trajetória para se tornar a cantora que mais vendeu na história da música, com mais de 300 milhões de cópias, de acordo com o Guinness Book. Entre todos os elites da atualidade, mais da metade dessa lista, aliás, é formada por eles, talvez ninguém teve tantos motivos para desistir quanto a Katy Perry, que por 3 vezes viu o sonho dela voando pela janela. E no caso dela foi bem mais complicado porque uma coisa é você ser recusado. Hoje em dia, principalmente, você pode gravar uma música e enviar para 1000 gravadoras de uma vez só, mas o tombo é sempre maior quando depois do sim vem aquele agora não. Como alguns aí já devem saber, o primeiro disco que a Katy lançou foi em 2001, quando ela assinou com uma gravadora gospel. Na época ela ainda assinava como Kate Hudson. O álbum vendeu cerca de apenas 200 cópias na época, e logo em seguida ela foi demitida após o selo declarar falência. Após isso ela se reinventou, adotou o nome de batismo da mãe dela e se tornou a Katy Perry, e com uma nova visão artística, em 2004 ela conseguiu seu primeiro grande contrato com uma gravadora ao assinar com a Def Jam. Vale lembrar que, diferente do que rolou na época da Gaga, L.A. Reid ainda não era o presidente da gravadora na época. Se não me engano, ele estava na Arista ainda. E bom, Katy imediatamente começou a produção do primeiro álbum dela como Katy Perry, mas tudo foi interrompido quando o produtor que descobriu ela foi demitido da gravadora, e logo na sequência, ela também. Lá estava ela novamente atrás de uma nova oportunidade, até que esse mesmo produtor que colocou ela na Def Jam, no caso aqui a gente está falando do Glenn Ballard, Michael Jackson, Alanis Morissette, Shakira, o cara é poderoso, ele apresentou ela para o pessoal da Columbia Records e um novo contrato estava pronto para ser assinado. Esse certamente foi o mais difícil para ela, pois ela passou quase 2 anos trabalhando naquele que seria o álbum de estreia dela, um baita time que ia de Max Martin a Dr. Luke estavam trabalhando em músicas que iam entrar no disco, e em 2006, quando o álbum já estava quase completo, veio a terceira demissão. Katy então decidiu trabalhar de forma independente, conseguiu colocar uma música no filme Quatro Amigas e um Jeans Viajante, trabalhou como backing vocal para Mick Jagger e para a banda P.O.D., somando com quem ela já havia conhecido na época da Columbia, os contatos dela só iam se expandindo, até que em 2007 ela conseguiu uma reunião com o executivo Jason Flom, que resultou no seu contrato com a Capitol Records, e o resto dessa história eu acho que todo mundo aí já conhece. Ouvir um não realmente nunca é fácil, mas isso tá longe de significar que seja o fim de tudo. Lembram de mais algum caso? Falem aí nos comentários. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por hoje é isso e com essa aqui. Vamos nessa!